A Copa do Mundo começa esta semana sob uma nuvem política, com a equipe do Irã presa entre o futebol e a guerra. Os jogadores iranianos conseguiram vistos dos Estados Unidos, mas vários técnicos foram barrados, obrigando o time a ficar no México e viajar sob fortes restrições para os jogos nos Estados Unidos. O Irã jogará em cidades dos Estados Unidos como Los Angeles e Seattle, enquanto as tensões com Washington e Israel seguem afetando preocupações de segurança no torneio. Teherã acusa os Estados Unidos de politizar a Copa, enquanto Washington diz que decisões de visto são por segurança nacional. Para mais informações, estamos agora com Nigar Mostarredi, jornalista da Iran International e apresentadora do podcast i4Iran. Fico curiosa, quando olhamos para o Canadá, os Estados Unidos e o México, quão visível é a questão do Irã nesses países? Os torcedores estão tratando isso como uma história esportiva? Ou a guerra e a polêmica dos vistos estão dominando mais a conversa? Depende de quem você pergunta. Se você perguntar para iranianos que são contra o regime, que é a maioria dos iranianos no Canadá e nos Estados Unidos, por exemplo, eles não veem a equipe Melli, como chamamos em Farsi, como o time nacional deles. Eles veem como o time da República Islâmica, que eles diferenciam do próprio Irã. Então, eles vão protestar contra esse time. Agora, há aqueles que, você sabe, talvez não vejam o esporte como algo político, mas é difícil não enxergar a arena esportiva como sendo política. Quando, em um país como a República Islâmica do Irã, você tem o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, o IRGC, com seus tentáculos em literalmente tudo, inclusive no esporte. Para muitos iranianos, como você disse, a equipe Melli sempre teve o peso político. Esse momento intensifica isso? Ou será que a seleção nacional ainda consegue, por acaso, unir os iranianos? Ou ela expõe as divisões dentro e fora do país? Definitivamente isso expõe as divisões tanto dentro do país quanto fora dele também. Como disse, há quem seja contra o regime, mas ainda arrume desculpas quando se trata do próprio time de futebol. Mas, em geral, a maioria não vê isso como sendo seu time nacional. E, sabe, quando se trata do Irã, tudo é político, porque quando você tem uma ditadura que controla todos os aspectos da sua vida, sabe, o esporte se torna político. Até a música é algo político, porque, novamente, o Estado controla isso também. E muitas pessoas veem o Team Melli como se estivesse se submetendo ao regime iraniano. Alguns dizem, é o trabalho deles, jogam esportes e precisam lidar com isso. Mas, sabe, não podemos esquecer que houve jogadores de futebol, atletas, que foram executados após os levantes de janeiro e aqueles que foram mortos durante os levantes de janeiro contra o regime. Então, com certeza, vai ter muita gente com a bandeira do leão e sol, Shir o Khorshid, como dizemos em Farsi, protestando contra o fato de que a FIFA não está permitindo a entrada da bandeira do leão e sol nos jogos, na arena. Então, a própria FIFA tornou essa situação política também, porque banir algo assim... E quanto à decisão dos Estados Unidos de conceder vistos aos próprios jogadores, mesmo que alguns dos outros membros de alto escalão da organização não estejam sendo autorizados a entrar no país? Então, a maioria dos iranianos na diáspora é contra até mesmo isso. Eles não acreditam que deveriam sequer receber um visto, porque sentem que representam o país contra o qual estão, essencialmente, neste momento. Quero dizer, há guerra entre Estados Unidos e Irã, mesmo com o cessar-fogo. Ataques continuam, como você sabe, por estar em Israel. Então, muitos iranianos na diáspora são totalmente contra até mesmo a decisão de conceder o visto aos próprios jogadores e sentem que isso é uma traição. Teremos mais atualizações durante a semana, conforme os jogos começarem. Nigar Mostarredi, foi ótimo tê-la hoje na I24 News English. Muito obrigado.